Olá, minhas crocheteiras lindas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas à nossa aula 2 da oficina do Biquíni Malibu. Nessa semana de 4 aulas, você está aprendendo a confeccionar um biquíni de moda praia realmente valorizado, do zero ao acabamento final. Uma peça rápida, lucrativa e super desejada. E na aula de ontem nós fizemos toda a base do top. Se você não assistiu a aula 1 e ainda não está com a base prontinha, pausa essa aula, volta lá e faz primeiro a estrutura do top, porque hoje nós vamos continuar exatamente de onde paramos. O nosso biquíni não é aquele tipo de peça que você faz um pedaço hoje e outro totalmente separado depois, né? O Malibu é um biquíni integrado que vai ganhando forma de maneira contínua e prática. Por isso, você precisa da base do top pronta para seguir com o restante. Na aula de hoje, você vai aprender a fazer toda a rede do top, os ajustes para deixar o encaixe perfeito no busto. E já vamos iniciar a calcinha do biquíni Malibu, construindo a base que será usada amanhã para finalizar a modelagem completa. Você vai amar a aula de hoje, eu tenho certeza. Esse modelo é diferente de muitos biquínis tradicionais do crochê, porque usa técnicas rápidas e mesmo assim fica super luxuoso, moderno e com acabamento profissional. Isso facilita demais, gente, na produção, porque menos pontos significa mais rapidez significa mais peças prontas e mais lucratividade. Se você já fez a base do top ontem, pode ficar tranquila. Aquela parte era a parte mais longa de todo o processo. O que faremos agora será muito mais rápido, porque esse método é muito eficiente. Gente, pensa comigo. Um biquíni onde a base sai pronta rapidamente, as redes se encaixam sem precisar inventar ponto. A calcinha tem modelagem precisa, você não precisa ficar desmanchando e você não perde tempo testando tamanhos. Isso, mulher, é ouro para quem vende. Lembra que eu te falei ontem que no começo eu demorava dias para fazer uma única peça? Isso acontecia porque eu tentava criar tudo do zero, ficava no fase de desmanche sem fim e muitas partes eu fazia separadas. Costurava depois, ajustava, apertava, tudo isso deixava o biquíni muito mais demorado e dificultava até a padronização. Ao longo do tempo, eu aprendi a criar um biquíni muito mais rápido, usando técnicas integradas, evitando trabalhos necessários, né? E aumentando a qualidade do acabamento. E o cliente percebe isso. O biquíni Malibu não é um biquíni comum, não é uma peça base, né? O cliente sente o diferencial. E olha, muita crocheteira veio me falar: ah, Jéssica, mas o cliente não valoriza, o cliente quer pagar pouco. E é aqui que está o pulo do gato. O cliente não valoriza a peça simples, mal modelada, demorada e que parece que é igual a todas as outras. Mas um biquíni bem feito, moderno, rápido, preciso no corpo, com acabamento profissional e com aquele estilo de peça de boutique, esse o cliente paga sem reclamar e paga bem. E é exatamente esse tipo de peça que você está aprendendo aqui essa semana. Mas muitas vezes o cliente quer pagar pouco porque você está fazendo um biquíni muito simples, igualzinho ao que a concorrência entrega, por bem menos. Agora, amiga, o biquíni Malibu não é um biquíni simples, ele é diferente de tudo que o seu cliente já viu. E pode ter certeza, quando ela olhar essa peça, ela vai enxergar o diferencial na hora de comprar. E por falar em compra, você cumpriu o nosso desafio de ontem? Você enviou a foto do biquíni Malibu para 5 amigas, familiares, mulheres que pode comprar? Ou 5 contatos seus que já elogiaram suas peças? Ai, Jéssica, mas eu faço crochê só por hobby, por isso eu nem mandei. Então, mulher, eu vou te dar 5 motivos para você também vender o seu biquíni, mesmo que você faça só por prazer. Motivo número 1, você torna o seu hobby sustentável. Se você faz crochê apenas por hobby, vender o seu biquíni transforma esse hobby em algo que se paga sozinho. Você vende uma peça e com esse dinheiro você compra mais linha, compra uma agulha melhor, compra acessórios, compra cursos e continua se aprimorando. Ou seja, você faz biquíni e com o dinheiro do biquíni consegue fazer mais biquíni sem tirar nada do seu bolso. Motivo número 2, você dá um destino para suas peças. Se você já faz crochê há muito tempo, pode ser que a sua casa esteja cheia de peças que você produziu e guardou. Agora, imagina, você produziu um biquíni pensando na cliente que vai usar na praia, na viagem, na foto, no verão. É como se sua peça ganhasse vida de verdade. Ela sai da sua gaveta e vai ver histórias por aí. E quer saber? É uma delícia quando a cliente compra o seu biquíni e depois te manda aquela foto usando ele no mar, na piscina, com aquele sorriso lindo. Dá um quentinho no coração?
Porque você percebe que você não tá só fazendo crochê, você está proporcionando autoestima, estilo e felicidade para outras mulheres. Motivo número 3. Talvez você já seja aposentada, talvez você já tenha outro emprego, ou talvez você faça crochê só para relaxar. Mas quando você vende um biquíni, entra um dinheiro a mais. Você pode complementar a renda, pode ajudar na casa, pode fazer aquela comprinha que você tanto quer, pode guardar para um objetivo. E crochetar continua sendo prazeroso, leve, mas agora também rentável. Mas vamos imaginar que você dedica 1 hora por dia, ou 2 horas por dia depois do trabalho para fazer os seus biquínis. Se você faz isso, você consegue produzir um biquíni Malibu por semana, certo? E um biquíni Malibu você vende por 180, 200, 250, dependendo aí do quanto você quer cobrar da sua região, né? Vamos colocar aqui 200 por semana, para ficar redondinho. Então, em um mês, ou seja, 4 semanas, você faz 4 biquínis. 4 biquínis vezes 200 é R$800 no mês. E detalhe, isso trabalhando só na hora extra, enquanto relaxa, fazendo algo que você ama, com apenas 1 ou 2 horinhas por dia, você faz os seus R$800 por mês. E é um dinheiro que não está comprometido com nada. Não é um dinheiro que você estava esperando, não é para pagar energia, não é para pagar as compras, não é para cobrir dívida, é um dinheiro totalmente extra, livre, descompromissado. Um dinheiro que você pode usar exatamente como quiser. E aí sim você pode pegar esse dinheiro e usar como bem entender. Afinal, essa renda extra vem de um trabalho que você faz no seu ritmo, no seu momento, no seu prazer. Eu lembro direitinho da primeira vez que eu ganhei dinheiro com crochê. A primeira coisa que eu fiz foi comprar algo para os meus filhos, né? Pode parecer besteira. Ah, Jéssica, mas por que você não pagou uma conta? Não fez uma coisa mais importante? Não reinvestiu? Mas, gente, eu queria sentir o gosto de pegar o meu dinheiro, que foi fruto do meu trabalho das minhas mãos, e comprar o que eu quisesse para eles. Então, primeiro dinheiro que eu recebi, eu comprei mais fio, né? Porque a gente sempre quer mais fio. E o resto eu usei para comprar uma coisinha para eles. E aquela sensação foi simplesmente impagável. Outro uso desse dinheiro é ajudar alguém. Às vezes você não precisa daquele dinheiro no momento, mas você pode ajudar uma pessoa da família, um amigo ou até alguém que você vê passando uma dificuldade. E ter o seu próprio dinheiro reservado para isso é algo muito poderoso. E claro, né, você também pode usar esse dinheiro para comprar aquele liquidificador novo, trocar o fogão, comprar um celular, trocar aquele eletrodoméstico que já está nas últimas, ou até coisas maiores, porque quando você tem R$800 de renda extra todo mês, você pode parcelar uma geladeira, pode parcelar uma TV, pode comprar o que quiser, porque é sua renda extra vinda do crochê. O céu é o limite, amiga. E outra coisa extremamente importante, você pode usar esse dinheiro para criar uma reserva de emergência. Quantas vezes a gente quer fazer um pé de meia, mas nunca sobra nada, porque o nosso salário está todo comprometido. Mas quando você começa a vender seus biquínis, esse dinheiro não estava na sua vida antes. Então ele não está comprometido com nada. Você pode simplesmente pegar uma parte e guardar. Agora, se você não trabalha fora, se você não tem filho pequeno, se você consegue dedicar mais horas do seu dia, você consegue fazer 2.000, 3.000, 4.000 por mês só com crochê. E eu falo isso, amiga, por experiência própria. Então, se você está pensando, Jéssica, eu tenho um problema, eu estou desempregada. Esse negócio é para você. Você investe muito pouco e o retorno é muito rápido. Você vai comprar alguns materiais, só com esses materiais, né? Só com esse biquíni Malibu que a gente tá fazendo aqui na oficina, você já consegue faturar R$300, R$200, dependendo da sua região. E aí você pode falar, Jéssica, mas aqui é só meu marido que trabalha. Então, gente, era exatamente a situação que eu vivia, né? Assim, antes. Depois, quando eu fui morar sozinha, era só eu mesma, né? Então, é por isso que eu quero te pedir, se dedique a fazer o seu biquíni, mas também se dedique a vender o seu Malibu, porque crochê não é só fazer, é mostrar o seu trabalho para o mundo. E o desafio de hoje é o seguinte, se ontem você mandou a foto do seu Malibu para 5 pessoas, hoje eu quero que você mande para mais 5. Jéssica, mas eu nem conheço tanta gente assim. Conhece sim. Lembra aquela colega lá da escola que você ainda tem no Facebook? Manda mensagem pra ela, dá um oi, mostra o biquíni que você está fazendo. Fala que está aceitando encomenda. E que você consegue fazer na cor que ela quiser, tá? Sabe aquela prima distante, lá do grupo da família, aquela que nunca fala nada, chama ela. Fala, oi prima, quanto tempo? Manda foto no Malibu, lá no grupo da igreja, no grupo do condomínio, no grupo da rua, manda pra todo mundo, tá? Se você quiser sair na rua e aí alguém
você fala do seu trabalho, mostra no celular, mostra a foto, fala que você aceita encomenda, tá? E aí se ela falar assim, mas eu queria outro modelo, não queria esse. Aceita, amiga, porque a partir da semana que vem você vai entrar no meu curso completo, onde eu te ensino a fazer vários modelos, inclusive como personalizar qualquer biquíni que ela pedir. Por mais do que ganhar dinheiro, tá, gente? Vocês vão ajudar na sua casa, comprar suas coisas. E é sobre você se sentir valorizada também, se sentir útil, sentir que o seu trabalho tem valor. E o crochê fez isso por mim, me fez sentir valorizada pela minha família, né? Pelos meus clientes. E isso não tem preço. E é isso que eu desejo pra você. Agora, me promete que você vai enviar foto para mais 5 pessoas hoje, combinado? Então, bora pra mesa continuar o nosso Malibu. Então, agora nós vamos iniciar com as redinhas que vão aqui nessa parte de cima. Então, vou pegar aqui a minha agulha, o meu fio. Toda hora o meu fio cai aqui no chão, mas é porque o meu olhinho tá no chão, pra facilitar. Vou pegar aqui, dar a minha laçada inicial. Com o bojo virado de frente pra mim, ó, note que ele tá totalmente virado pra mim, a parte da frente. Nós vamos começar com ele virado pra gente, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, no próximo pontinho, do lado desse, ó. Então, do lado aqui onde a gente fez a parte aqui da alça, eu vou vir aqui no próximo. E vou inserir esse fio aqui. E vou subir aqui 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 3 correntinhas para servir de primeiro ponto, 2 para servir de espaço. Laço o fio e pulo 1, 2. Aqui, vou fazer mais um ponto alto. 1, 2, 2 correntinhas de separação. Pulo 1, 2, na próxima, um ponto alto. Certo? 1, 2 correntinhas de separação. Pulo 1, 2, na próxima, um ponto alto. E assim eu vou fazendo até chegar lá em cima, ó. São 2 correntinhas de separação, pula 2 pontos de base, um ponto alto. 2 de separação, pula 1, 2, um ponto alto. E vai ficando assim, ó, uma carreira de quadradinhos. Olha, cheguei aqui em cima, e o que acontece, gente? Aqui em cima, nós vamos colocar 2 pontos altos juntos, tá? Então, aqui, ó, vai ficar 1, 2, 3. Eu vou pular 3 pontinhos, não tem problema, tá bom? Se você chegar aqui e tiver 2 pra pular também, não tem problema, ok? Aí, aqui, eu vou fazer 2 correntinhas de separação. Vou vir aqui, vou fazer 1 e 2 pontos altos, tá? Não dei correntinha de separação, não. Vocês viram que eu fiz um ponto alto do lado de um ponto alto, tá? Não fiz separação. Aí, aqui eu vou fazer 2 correntinhas, pulo 1, 2. Aqui, ó. E vai ficar dessa forma aqui, ó. Estão vendo? Aqui eu pulei 2 correntinhas, fiz os 2 pontos altos juntos, sem nenhuma separação. E pronto. E é isso que nós vamos fazer. Até chegar lá no meio. Agora, vamos seguir fazendo a mesma coisa, né? Que é, pula 2 correntinhas, dá 2 correntinhas de espaço, até chegar lá no meio. Quando chegar lá embaixo, eu volto com vocês. Cheguei aqui no meio, olha, eu fiz 2 correntinhas. Aqui, ó, eu vou ter que fazer um aumento bem aqui no pontinho do meio. Então, se eu pular 1, 2, né, eu ia parar aqui, mas eu vou ter que parar aqui, porque esse que é o ponto do meio. Então, eu vou pular 3 pontos pra vir parar aqui. Porque aqui eu vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto novamente no mesmo espaço, 2 correntinhas e um ponto alto novamente dentro do mesmo espaço. Tá, olha, porque que acontece? Quando a gente fez aqui aquela correntinha, aqui no meio, foi 3, né? Então, na correntinha do meio, a gente vai fazer esse leve aumento, tá? Que é um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. Então, se eu pulasse 2, eu ia ter que vir aqui, né? Mas, como eu preciso fazer isso, então eu pulei 3, não tem problema, tá bom? Se o seu deu 2, aí você pode pular só 2, tá? Mas desde que fique aqui o desenho certinho.
E aí, gente, pra ficar igual, aqui eu pulei 3, né? Que foi esse, 2 do bojo e um das correntinhas, né? Que eu fui na correntinha do meio. Então, eu vou pular aqui, ó, a correntinha, a próxima correntinha, 1, 2, e vou vir aqui, ó, pra ficar igual, tá? 3. Vai ficar dessa forma. E agora, eu vou seguir fazendo da mesma forma que a gente trabalhou aqui, ó. 2 correntinhas de separação, pula 2, faz o ponto alto. E vamos seguir assim até chegar lá em cima, ok? 1, 2, até chegar lá em cima. Cheguei aqui em cima, olha. Agora, eu vou pular aqui 1, 2, 3, tá? Como eu falei pra vocês, e como foi o caso aqui, não tem problema. Se for necessário pra gente conseguir manter o desenho, a gente pode pular. Aqui, se você precisar de pular até 4, não tem problema, tá? Porque se eu pular 2 e vir aqui fazer um ponto alto aqui, depois eu vou ter que fazer mais 2 aqui dentro, não vai ficar o desenho que eu preciso, tá? Então, eu vou vir aqui, olha, pulei, fiz 2 correntinhas, pulei 3, e vou fazer 2 pontos altos juntos nesse meio, assim como eu fiz nesse meio aqui. Feitos 2 pontos altos juntos, eu vou seguir com o mesmo padrão. 2 correntinhas de separação, pulo 2, ponto alto. 2 correntinhas de separação, pulo 2, ponto alto. E vou fazer dessa forma até chegar lá no final. Cheguei aqui no final. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o mesmo padrão. Subir 5 correntinhas, viro o trabalho e vou voltar fazendo o mesmo desenho, tá? Da carreira de baixo. Então, vai ser 2 correntinhas de separação, um ponto alto, tá? Olha. E vamos assim, até chegar lá em cima, que vai ser onde a gente vai ter uma alteração. Cheguei aqui, gente. Qual que vai ser a alteração que a gente vai ter aqui? Olha, fiz aqui o ponto alto aqui em cima antes da gente chegar aqui no meio, certo? Esse meio aqui, olha, a gente vai pular ele. Então, eu fiz o ponto alto aqui, dou a laçada, vou vir aqui nesse próximo ponto aqui, ó, e vou fazer um ponto alto aqui, sem dar correntinha de separação nem nada. Então, fiz o ponto alto aqui, deixa eu encaixar aqui melhor pra vocês. Fiz o ponto alto aqui, vou laçar, vou vir aqui no próximo ponto alto, ó, e vou fazer um ponto alto aqui, tá? Pra ficar assim, certo? Então, pronto, fiz o ponto alto aqui, agora eu vou seguir com o padrão normal. 2 correntinhas, venho para o próximo. 2 correntinhas, para o próximo. 2 correntinhas. Tá? A única alteração que teve foi aqui, ó. Tá? Olha, que a gente fez dessa forma. Pra ficar assim, eu não tô centralizando, deixa eu centralizar mais. Tá vendo? E agora, eu vou seguir fazendo isso até chegar lá no nosso meizinho. Que tem aquela alteraçãozinha também. Então, vamos continuar aqui até chegar lá no meio. Olha, cheguei aqui, ó, fiz o último ponto alto aqui, em cima desse ponto, ele tá até feio aqui, que ele abriu. Essa linha acontece muito disso, tá, gente? Por isso que a gente tem que tomar cuidado na hora de tá tecendo, puxando os pontos, porque ela abre. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui mais dentro do ponto, pra não ficar tão aberto. Vai ficar aberto do mesmo jeito, mas enfim, não vai aparecer. Faço 2 correntinhas de separação. Vou vir aqui, ó, tá vendo que tem esses 3 pontos, certo? Vou vir aqui, ó, no ponto do meio e vou fazer o mesmo trabalho. Um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. 2 correntinhas e mais um no mesmo lugar. Então, eu repeti o mesmo processo, ó. A mesma que eu fiz aqui, com o ponto do meio, certo? Agora, eu dou 2 correntinhas de separação, vou vir aqui no próximo. E vou seguir fazendo o mesmo trabalho.
E vai ficando dessa forma. Cheguei aqui nesse pontinho de cima e a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nesse outro bojo. Fiz o ponto alto aqui, vou laçar o fio, não vou dar correntinha de espaço. Vou vir aqui nesse próximo ponto e vou fazer um ponto alto aqui. Ok? E vou seguir agora fazendo a mesma coisa. Eu dou 2 correntinhas, venho pro próximo ponto. 2 correntinhas, próximo. E vamos fazer assim até o final. Cheguei aqui no final, olha, eu fiz aqui no topo da terceira correntinha, eu pulei 2, fiz o ponto alto. E vou subir minha terceira e última carreira, porque eu vou fazer apenas 3 carreiras. Se você quiser fazer mais, você pode, tá? Mas eu quero que ela fique sendo, deixa eu mostrar pra vocês. Com esse efeito aqui, ó. Eu acho que aqui já dá todo o charme, tá? Então, eu vou fazer 3 carreirinhas, assim como eu fiz aqui. Então, vamos lá. Vou subir aqui a próxima, da mesma forma, que esse início aqui também é igual, ó. 5 correntinhas, viro o trabalho. Laço, venho no próximo, 2 correntinhas. Laço, venho no próximo. E vou fazer até chegar lá no topo, que é onde a gente faz as alterações, tá? Olha, vai ficando assim. Quando eu chegar aqui em cima, eu volto com vocês. Cheguei aqui, olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui foi aquele ponto alto que a gente fez um ninho, assim, um no outro, né? Que a gente não pulou nenhuma correntinha. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pular esse ponto, certo? Então, olha, a gente vai fazer dessa seguinte forma. Vira aqui. Aqui tá a união entre eles, ó. Então, eu vim com o ponto alto até aqui só. E vou pular essa união também. Então, eu vou laçar aqui, vou vir direto aqui no próximo ponto, que é esse aqui, ó. E vou fazer um ponto alto, sem dar correntinha nem nada, tá? Olha, pra ficar dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Então, eu pulei essa parte aqui, ó, de um ponto para o outro, sem correntinha, sem nada. E agora, eu vou continuar com o mesmo padrão. 2 correntinhas, venho no próximo, um ponto alto, 2 correntinhas no próximo. Até a gente chegar lá no meio, que tem aquele aumentozinho que a gente faz. Mas vou seguir assim até chegar lá. Cheguei aqui no meio novamente, e aqui a gente vai fazer o mesmo esquema. 2 correntinhas de separação, vamos laçar o fio e vamos lá no terceiro pontinho aqui, que tem 1, 2, 3. Então, no terceiro, a gente vai fazer aquele aumento novamente. Um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, tá? Aqui no meio sempre vai ser assim. Feito isso, agora vamos seguir normalmente. 2 correntinhas, laço, venho no próximo. E vamos fazer assim até chegar lá em cima. Até onde a gente faz aquela outra alteração, tá? Pra vocês não ficarem com dúvida. Então, eu vou seguir assim, quando eu chegar lá no topo, eu volto com vocês. Cheguei aqui, olha. Aqui foi aquela união que a gente fez, né? Um ponto alto com outro ponto alto. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Então, aqui tá aquela união, certo? Eu fiz o ponto só até aqui. A partir daqui, ó, eu vou laçar, ó. Vou pular esses 2, vou vir aqui, ó, nesse próximo pontinho. E faço o ponto alto. E formo aqui, ó, essa forma. E agora, eu vou seguir fazendo o mesmo trabalho até o final. E essa é a nossa última carreirinha.
tá? Como eu falei, se você quiser fazer mais, pode, ok? Você pode fazer o tamanho que você desejar, seguindo essa regrinha aí que eu ensinei pra vocês. Finalizei aqui, olha, aqui a gente já pode cortar o fio. Como eu falei, eu vou fazer apenas 3 carreirinhas, tá? Olha, aqui eu vou puxar um nozinho, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como ficou. Agora eu vou jogar aqui pra frente, que aqui é a nossa frente, lembrando, né? Desse fundinho. E aí, você joga aqui pra frente e vai ficar dessa forma. Tá vendo? É isso aqui. Como eu falei, se você quiser maior, você pode fazer essa parte maior. Quando a gente colocar os tacéis, vai dar uma pesadinha e isso aqui vai acabar cedendo, então ele vai cair mais. Então, cuidado pra achar que aqui tá curto, fazer maior, e na hora que você pendurar aquele tanto de tacel, vai pesar, principalmente na hora que molhar, vai cair demais e vai ceder, tá bom? Então, cuidado com isso. Feito aqui, olha, eu vou já arrematar esse fio, vou jogar ele aqui pra trás, pra mim arrematar ele aqui atrás. Aqui vai ficar um pouco difícil de arrematar, eu vou esconder ele aqui, ó, por entre os pontos, tá? Não tem como arrematar muito bem essas partes de quadradinhos, né? Mas a gente vai... Você vai trançando esse fio aqui por dentro. Depois você vem, ó, por dentro do ponto com a técnica da colinha. Já falei pra vocês, passa um pouquinho. Se você quiser arrematar de outro jeito, se você tem a forma que você gosta de arrematar, você pode fazer da sua forma. E vai ficar assim. Agora, nós vamos fazer a alça para concluir a nossa primeira parte do nosso biquíni, ok? Para fazer as alças, eu cortei aqui, olha, 4 fios, tá? Juntos de 2 metros e 56 centímetros para o tamanho P, ok? Você pode aumentar aí 50 centímetros ou 1 metro por tamanho, tá? Para essa alça ficar grandinha. Quando eu falo assim 1 metro, você pode parecer que é muita coisa, mas não é, porque conforme a gente vai fazendo as correntinhas, esse fio diminui drasticamente, tá? Então, vou fazer a laçada inicial, ok? Vou pegar aqui o meu bojo, vou inteirar aqui dentro desses 2 pontinhos, desses 2 pontos altos, ó, que vai dar aqui no meio, ó, nesse meiozinho, nesse buraquinho aqui do bojo mesmo. Então, eu vou entrar dentro desses 2 pontinhos aqui, olha. Deixa eu deixar mais claro pra vocês. Aqueles 2 pontinhos, eu entro dentro dele, ó, e já vai sair aqui dentro do espacinho. Então, eu vou entrar aqui dentro, vou puxar essa laçada e vou fazer correntinha. Se você quiser fazer a alça de outra forma, você pode também fazer a sua maneira, tá? Pego a agulha 3, porque a gente tá trabalhando com mais fios. E vou subir aqui as correntinhas, tá? Até ficar o tamanho desejado da alça. Se você cortou um tamanho de fio, mas você foi fazendo as alças, as correntinhas e achou que já ficou bom de tamanho, você pode cortar o fio ali e encerrar, tá? E aí, ó, vai ficando assim, um cordão de correntinha. Mas a gente sempre, com o bojo virado pra gente, é que a gente insere essa correntinha, pra ela ficar assim, ó, toda viradinha. Eu vou concluir e volto pra mostrar a vocês como que eu vou arrematar essa pontinha do nosso cordão e fazer o arremate do fiozinho aqui. Cheguei aqui ao final, eu gosto de deixar um pouquinho de fio sobrando pra mim fazer o arremate. Aqui, se você quiser colocar um acabamento em tassel, assim como eu fiz aqui esses tacéis, tá? Que eu utilizo nesse modelo, você pode deixar essa parte reservada. Na hora que eu ensinar a fazer o tassel, você vem e acrescenta ele aqui, tudo bem? Você pode fazer essa parte com tassel, ou você pode fazer essa pontinha aqui mais simples, já que vai ter bastante tassel na peça. Então, você pega uma bolinha, essa pérola, você tem que conseguir introduzir uma agulha aqui dentro, seja 1,75 ou 1,5, tá? Inclusive, nesse aqui que eu trabalhei, essa pérola é tão fininha, é mais fina que essa, e eu só consegui entrar nela com a agulha 1,5.
Então, você vê a agulha que você vai conseguir entrar na sua pérola. Puxa esses fios aqui pra dentro. Aí, aqui, você vai fazer uma amarraçãozinha, pra essa pérola não sair. Peraí, que esse fiozinho aqui embolou um no outro. E aí, você amarra, dá uns 3, 4 nozinhos, tá? O nó tem que ficar maior que o buraquinho da pérola, tá? Feito isso, você amarra bem, tira o excesso. E aqui, o que que a gente vai fazer? Nós vamos passar a colinha aqui, nessas pontinhas, pra gente colar e essa parte ficar arredondada e não soltar, tá? Porque se soltar, a pérola cai e desmancha o cordão. Então, você passa a quantidade generosa de cola e vai arredondando assim nos dedos, vai apertando. Esse fio, no princípio, ele é chatinho de colar mesmo, que ele não cola tão rápido como de algodão, mas você vai apertando. Vai dando essas liguinhas aqui na mão mesmo, mas depois a gente lava, sai tudo bonitinho. E vai ficar com a pontinha redondinha assim, ok? E aí, gente, aqui atrás, a gente também vai arrematar. A gente pega esse fiozinho, você pode puxar ele aqui pra dentro, ou você pode arrematar ele aqui na lateralzinha, tá? Vim aqui no pontinho aqui, ó, puxar esse fiozinho, olha. Aqui a gente vai dando um jeitinho pra arrematar esse fio, tá? Vou puxar ele aqui pra essa lateral e vou colar a pontinha dele lá dentro do ponto, pra ele ficar invisível. Então, vou puxar ele todo aqui pra essa pontinha. E aqui dentro, ó, bem escondidinho, eu vou passar um pinguinho de cola. Peraí que a minha deu linha. Mas, gente, eu ensino aqui pra vocês, vocês podem arrematar da forma, né? Se você já tiver um jeitinho de arrematar e que vocês gostem, né? Vocês podem arrematar a maneira de vocês. Eu sempre passo aqui as técnicas que mais facilitam a vida de vocês, tá? E que dão certo, principalmente. Aí, eu puxo o fio, a pontinha lá pra dentro do fio e aperto, tá? Olha. Aqui eu aperto e ele vai ficar bem escondidinho. Tira as liguinhas que ficam da cola, olha. E aí, você aperta e ele cola bem lá e some. Tá, olha, aqui ficou o avesso e aqui ficou a frente, olha. Fica bem acabadinho, tá vendo? E o nosso cordão bem acabadinho também. E aí, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui do outro lado. Se você quiser um cordão mais grosso, você pode acrescentar mais fios, tudo bem? Vou fazer aqui do outro lado a mesma coisa e arrematar esse fiozinho e volto pra mostrar a vocês como ficou. Essa base, tá? Já tá praticamente pronta, agora só falta a gente acrescentar os tasséis, tá? Estou aqui já com o meu fio, tá? Como eu falei pra vocês, estou utilizando fio duplo e a minha agulha 1,75 milímetros, ok? Então, vamos lá. Para iniciar a calcinha, gente, na verdade, para fazer toda a calcinha, nós vamos precisar da fita métrica em todo o tempo, ok? Então, eu já peguei aqui a minha fita métrica e vamos lá. O início, gente, de cada tamanho vai ser diferente, né? Então, como que a gente vai iniciar? Para o tamanho P, nós vamos iniciar fazendo 3,5 centímetros de correntinha. Para o tamanho M, nós vamos iniciar fazendo 5 centímetros de correntinha. Para o G também vai ser 5. E para o GG, 6,5 centímetros, tá? De correntinha. Essa correntinha vai formar o nosso fundo, o fundo da calcinha. Então, eu vou fazer aqui o tamanho M. Então, eu vou fazer 5 centímetros de correntinha. Então, você vai fazendo e vai medindo. Olha, falta mais algumas, tá? Essa parte aqui é onde vai ficar, ó, deu 5 centímetros, o fundinho da calcinha. Feito isso, você tendo feito aí os centímetros, né, no tamanho que você está confeccionando a sua peça, nós vamos agora subir 3 correntinhas para ser o nosso primeiro ponto. Na verdade, eu vou subir 2, não, vou subir 3 mesmo. 2 eu vou fazer nas próximas. Subi 3 correntinhas, vou vir aqui na quarta, né?
que foi a última que eu fiz para completar os 5 centímetros, e vou fazer um ponto alto nela. Vou fazer um ponto alto para cada correntinha até chegar lá no final. Lembrando de fazer esse ponto firme, tá, gente? Bem fechadinho. Não pode ficar com os pontos abertos nem relaxados. Como eu falei para vocês, depois, né, quando a cliente entra na água, quando se lava a peça, corre o risco da peça ficar com aquele aspecto relaxado, tá? Deformado. Então, faz esses pontos aí mais juntinhos. Então, vou fazer aqui pontos altos para cada correntinha de base, ok? Tô chegando aqui no final, ó, que vai ser minha última. E ficou dessa forma, ok? Agora, nós vamos fazer uma carreira de repetição. Subo 2 correntinhas para virar o trabalho, como eu já falei para vocês, que eu gosto de fazer 2 para não ficar aquele buraquinho. Venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto, no próximo ponto alto. Aqui eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, tá bom? E nós vamos fazer algumas carreiras assim, tá bom? Para formar esse fundinho. Então, para o tamanho P, você vai fazer 5 centímetros, tá? De carreirinhas assim, ó. De ponto alto em cima de ponto alto até completar 5 centímetros. Para o tamanho M também vai ser 5 centímetros. Para o G, vai ser 6 e para o GG, 7, ok? Então, eu vou fazer aqui ponto sobre ponto. Opa, peraí. Como eu estou fazendo o tamanho M, né? Até eu atingir 5 centímetros. Ó, vou subir a próxima. Olha, carreira de ponto sobre ponto, tá? Aqui não tem nenhuma alteração, nenhuma diminuição, nenhum aumento. É só ponto alto sobre ponto alto. Tá vendo? Eu vou fazer aqui 5 centímetros, tá bom? Que corresponde ao tamanho M que eu estou fazendo. Assim que eu completar 5 centímetros assim, olha, aí eu vou medindo dessa forma aqui, ó. Tá, olha, 5 centímetros. Então, tem que ficar desse tamanho o fundinho da calcinha. Quando atingir esse tamanho, eu volto com vocês. Lembre-se, fazendo ponto sobre ponto. Pronto, fiz aqui os meus 5 centímetros, olha, tá? Se não ficar exato, não tem problema não, tá bom? Mas tem que ficar assim, próximo dos centímetros que eu falei pra vocês. Feito isso, feito esse fundinho aqui, agora nós vamos começar a fazer os aumentos da calcinha, nós vamos começar a crescer. Mas nós vamos começar a crescer aos poucos, porque quando a gente começa a crescer a calcinha de uma vez, né, começa a crescer ela bem rápido, no meio da perna, né, onde a perna fica mais fechada, ela faz esse desenho aqui, a calcinha, ó. E fica aquele aspecto muito feio, tá bom? Então, essa parte que nós vamos crescer agora, vai ficar ali bem assim, como que eu posso dizer assim, na virilha, sabe? Ali onde tá ali mais perto da junção das pernas. Então, nós vamos começar a crescer aos poucos, ok? Então, vamos começar fazendo um aumento, ó, subir 2 carreiras. Vamos fazer um aumento aqui no início. O aumento eu gosto de sempre de fazer no segundo pontinho, não gosto de fazer aumento aqui na beiradinha. Mas se você quiser, não tem problema. Eu vou fazer meu aumento aqui, ó, no segundo ponto. Então, nesse segundo ponto, eu vou colocar 2 pontos altos no mesmo lugar. E nos demais, vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. E nós vamos trabalhar por 6 carreiras, tá? De aumento somente aqui no início. No final, nós não vamos fazer aumentos, ok? Então, vamos ir fazer aqui 6 carreiras dessa forma, tá? Para todos os tamanhos. Se você quiser a calcinha um pouco maiorzinha nesse começo, você faça só 5, tá? Para ela não ficar tão assim, se você quiser ela maiorzinha, né? Nessa parte da virilha.
mas eu recomendo vocês a fazerem dessa forma que eu tô falando. Subo 2 correntinhas, ó. Aqui no final eu não fiz aumento, ó, fiz ponto sobre ponto. Agora que eu subi uma nova carreira, eu viro o trabalho e aqui no próximo ponto faço o aumento. Essa já é a nossa segunda carreira. Um aumento aqui, o resto, ponto alto normal. Ponto alto sobre ponto alto. Ó, cheguei aqui no final. Repare que eu não estou fazendo aumento, só ponto sobre ponto mesmo. Peraí que esse meu último pontinho que tá difícil de entrar. Pronto. Agora eu vou subir a minha terceira carreirinha, ó. Viro o trabalho, aumento aqui. E vamos fazer isso por 6 carreirinhas dessa forma, ok? Tô fazendo aqui a minha terceira, né? Vou completar as outras 3 e volto com vocês, tá? Fazendo dessa forma. Tá vendo que ela começou já a crescer, olha? Levemente, não é aquele crescimento, assim, rápido, sabe? Aquele crescimento que ela já começa a crescer e fica grandona rápido, não. Tá? Essa parte, ela cresce assim, tem um crescimento mais suave. Pronto, voltei aqui. Feito aqui as 6 carreirinhas de aumento somente no início, a gente teve esse leve crescimento, ficou dessa forma. E agora, nós vamos começar a crescer agora. Vai começar a crescer mais rápido, né? Agora, nós vamos trabalhar aumento no início e no final, tá bom? Que aí, agora sim, ela vai crescer para tampar bem essa parte da frente. Então, o que a gente vai fazer? Vou subir aqui a nova carreira, vou fazer o aumento aqui, né? Como eu expliquei para vocês que eu já estava fazendo no início. Vou caminhar até o penúltimo ponto. Como eu falei para vocês, que eu não gosto de fazer aumento no início e também no final, não. Eu não gosto de deixar esse aumento na beiradinha. Então, eu faço sempre no segundo ponto e no penúltimo. Então, vamos lá. Vou caminhar até ali no penúltimo ponto. E lá, eu vou fazer um aumento. Cheguei aqui, olha. Falta 2 pontos para terminar, que é esse da beiradinha e esse daqui, certo? Então, falta 2 pontos. Nesse aqui, eu vou fazer o aumento. Então, eu vou entrar aqui no penúltimo, vou fazer 1 e 2 pontos altos no mesmo lugar. Feito isso, vou fazer meu último ponto aqui. Opa, que desfiou meu fio. Esse pontinho aqui é sempre o mais chatinho da gente achar, né? Então, fiz aqui e ficou dessa forma, certo? O aumento no início e no final. E agora, todas as carreiras serão assim, ó. Subo a correntinha, faço o aumento aqui no início e lá no penúltimo, tá? Como eu falei pra vocês, agora sim a gente vai crescer dos 2 lados, né, da carreira. Primeiro, a gente iniciou crescendo devagarzinho para não dar aquele efeito, né? Porque se a gente começasse fazendo um aumento no início e no final, logo depois do fundinho, ela ia crescer muito rápido e ia dar aquele aspecto que eu falei para vocês. Que ele, na virilha, ela faz isso aqui, ó. Fica assim, como se estivesse marcando, assim, bem a parte íntima. Fica muito, muito feio. Então, assim vai ficar muito mais bonita. A sua calcinha vai vestir melhor, vai ficar com um desenho mais bonito. Então, quando eu chegar lá no penúltimo, eu volto com vocês. Cheguei aqui no penúltimo novamente e aqui eu vou fazer o aumento. Faço o aumento aqui nesse último pontinho, penúltimo, e aqui eu faço o ponto alto normal.
Esse último pontinho tá ficando difícil de entrar. Então, gente, vai ficar dessa forma. É porque a gente gravar, né, eu não consigo enxergar direito os pontos. Fico olhando pra câmera do celular e às vezes atrapalha, né? Vai começar a crescer dessa forma. A calcinha agora sim, ela vai crescer e vai ficar maiorzinha que essa parte da frente, ok? Nós vamos repetir essas carreiras, né, que eu mostrei pra vocês aqui. Deixa eu desmanchar esse pontinho que eu vou ter que refazer ele um pouquinho mais em cima. Nós vamos repetir essas carreiras, gente, né? Carreira de aumento no início e no final. Para o tamanho P, até a gente completar de frente 19,5 centímetros, contando tudo, tá? Então, você vai fazendo essas carreirinhas e vai medindo. Quando você atingir 19,5 centímetros para o tamanho P, já é o tamanho correto. Para o tamanho M, você vai fazer até atingir 21 centímetros. Para o tamanho G, 22,5 centímetros e para o GG, 23,5 centímetros. Então, você vai medindo assim, ó, dessa forma. Como eu estou fazendo o tamanho M, o meu vai ser 21 centímetros. Olha, marquei aqui 21, então eu vou ter que subir, olha, mais essa quantidade aqui, certo? Então, de total aqui, toda essa parte da calcinha tem que ficar com 21 centímetros. Então, eu vou continuar fazendo carreiras de aumento no início e no final, até eu atingir esse tamanho. E vocês façam aí da mesma forma. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazendo. E assim que eu completar, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, fiz aqui, subi a minha quantidade necessária. Como eu estou fazendo o tamanho M, fiz 21 centímetros, tá? E ficou, como eu falei pra vocês, o total de 21 centímetros, ok? Essa vai ser a nossa parte da frente. E aí, você faça no tamanho correspondente, né? É o tamanho que você está fazendo. Agora, nós podemos vir aqui e cortar o nosso fio. Você vai puxar aqui dentro essa laçadinha, pra gente iniciar a parte de trás da calcinha. Então, vamos pegar aqui o nosso fio, vamos dar a laçadinha. Ok? E vamos pegar aqui no fundo da calcinha. Vou pegar juntamente aqui desse lado com esse fiozinho, para me esconder os dois fiozinhos de uma vez. Então, vou introduzir o meu fio aqui e vou passar uma carreira de ponto alto aqui para esconder esse fio. Faz ponto sobre ponto, tá? Pra gente esconder. Olha, já escondi por uma boa quantidade de pontos. Aqui eu vou cortar esse excesso. Se você quiser colocar um pinguinho de cola aqui, você pode também. Pra ficar firme, né? E vou terminar essa carreira de ponto alto. Esse pontinho aqui ainda tá aparecendo bastante. E vou continuar fazendo isso até o final. E ficou dessa forma. Agora, você vai decidir se você vai querer essa parte de trás fina, média ou grande. Se você quiser ela média, assim como essa parte da frente, você vai seguir o mesmo padrão. Aí, você vai fazer aqui 6 carreiras de aumento só no início e depois você faz o resto crescendo com aumento no início e no final. Vai ficar igualzinho essa parte da frente. Não precisa de fazer mais fundo, tá? A partir daqui, aí já começa a carreira de aumento no início, por 6 carreiras, e depois você cresce. Se você quer essa calcinha grandona, maior do que a parte da frente, então, a partir daqui, você vai fazer aumento no início e no final, pra ela crescer bem, pra ela ficar grandona e tampar todo o bumbum. Então, a partir daqui, você já sobe a próxima carreira, faz o aumento no início, faz o aumento no final, ok? Agora, se você quer diminuir ela pra fazer um fio, um semifio, eu vou te ensinar agora como a gente vai fazer isso, tá? Eu vou fazer aqui um semifio, que é o modelo que as clientes mais pedem. Então, eu vou subir aqui, vou trabalhar diminuições.
Subi 2 correntinhas, laço o fio, venho nesse próximo ponto e vou fazer assim, ó, como se eu fosse fazer um ponto alto. Vou passar por essas 2 primeiras argolinhas e vou ficar com 2 argolinhas na agulha. Vou deixá-las aqui, laço novamente, eu vou no próximo pontinho, puxo, passo pelas 2 primeiras argolinhas, vou ficar com 3 argolinhas na agulha. Aí sim, eu fecho tudo de uma vez. E aí, essa é a nossa primeira diminuição. Os próximos pontos, né? Vai ser ponto alto normal. Até chegar lá no final. Lá no final, vamos fazer outra diminuição. Olha, estou chegando aqui no final. E aqui, olha, vou fazer a próxima diminuição nesses 2 últimos pontos, tá? Então, nesse penúltimo aqui, antepenúltimo, né? Eu fiz o ponto alto normal. Então, nesse próximo, né, que é o penúltimo, vou fazer a mesma coisa, ó. Como se eu fosse fazer um ponto alto, mas não vou terminar, vou deixar laçada na agulha. Laço, vou lá no último, como se eu fosse fazer um ponto alto também. Não termino, deixo na agulha, fecho tudo de uma vez. Próxima carreira, 2 correntinhas. Viro o trabalho, o laço, vou vir nesse próximo ponto, não é nesse grandão aqui não, que esse aqui é um ponto só da diminuição, né? Passada. Venho no próximo ponto, faço a mesma coisa. Como se eu fosse fazer um ponto alto, passo pelas 2 primeiras laçadinhas, deixo na agulha. Laço, vou no próximo ponto, faço a mesma coisa. Passo pelas 2 primeiras laçadinhas, deixo na agulha. Agora, eu fecho tudo de uma vez. Agora, é ponto sobre ponto, até o final. Quando chegar lá no penúltimo ponto, a gente vai fazer outra diminuição. Nós vamos fazer isso até a gente ficar com essa parte aqui bem fininha. Olha, fiz aqui meu último ponto alto normal e aqui tá faltando 2, certo? Esse ponto grande aqui, ó, que é o ponto da diminuição passada, nós vamos trabalhar nele como se ele fosse o penúltimo, tá? E nós vamos trabalhar nesse pontinho aqui, ó, separadamente, nós vamos trabalhar nele também. Então, nesse ponto grandão aqui, ó, nós vamos entrar nele e fazer a mesma coisa. Deixa eu pegar essa laçadinha aqui. Como se fosse fazer um ponto alto, não termino o laço. Vou lá no último, nesse daqui. Faço também. Passo as 2 primeiras laçadinhas, 3 na agulha, fecho tudo. 2 correntinhas para subir para a próxima carreira, laço o fio, venho no próximo ponto. Passo pelas 2 primeiras laçadinhas, deixo na agulha. Laço no próximo ponto, passo pelas 2 primeiras laçadinhas, deixo na agulha. Fecho tudo de uma vez. Ponto sobre ponto. E aqui você pode diminuir até ficar bem fininho mesmo, tá? Ou um tamanho médio, aí você vai decidir. Ó, cheguei aqui, ó, tem esse pontinho grande e esse aqui. Então, aqui nesse pontinho grande eu entro. Como se fosse fazer um ponto alto, não termino. E nesse da beiradinha, a mesma coisa. Tá vendo, ó? E ela tá começando já a diminuir. Eu vou fazer isso até eu diminuir, né? Ficar no tamanho que eu quero. E aí, eu vou falar pra vocês o tamanho que ficou. Olha, cheguei nesse tamanho aqui, ó. E aqui eu acho que já tá bom, sabe? Ficou um tamanhozinho bom. Já tá fininha, dá pra mim fazer o meu semifio. Se você quiser mais fininho que isso, você faz diminuição, tá? Até onde você conseguir fazer. Agora aqui, como tá bom pra mim, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, olha. Venho aqui no próximo, ponto alto normal, sem diminuição. No próximo e no último. Ponto alto normal, tá? Que agora eu vou subir algumas carreirinhas pequenininhas assim. Olha. Tá vendo? Ficou bem fininho.
2 correntinhas, subo o próximo ponto alto, um ponto alto, um ponto alto e mais um ponto alto. Vendo? Vai ficando assim. Eu vou fazer por algumas carreirinhas, olha, tô subindo a terceira carreirinha aqui de ponto sobre ponto, tá? Foi os pontos altos que eu fiz sem diminuição. Então, eu vou fazer isso aqui, deixa eu ver por quantas vezes. Porque a minha intenção é fazer ela fininha, assim, né, pra entrar no bumbum bem e depois vai crescendo, né? Vai crescendo pra encaixar bem bonitinho na parte de trás. Pra ficar com aquele desenho bonito no bumbum. Olha, aqui eu acho que já tá suficiente. Eu fiz, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4 carreiras. Se você quiser, pode fazer até 5. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Aqui tá bem a divisão, olha. Olha como ficou. Agora, nós vamos começar a crescer essa parte aqui, devagarzinho, tá? Também, não vou crescer de uma vez. Então, eu vou fazer aqui umas 2 carreiras de aumento só no início. Então, subir 2 correntinhas, vou vir aqui no próximo, vou fazer um aumento. Aqui. Nos demais, não vou fazer aumento. Pra não crescer assim de uma vez, sabe? Sempre que eu vou crescer a calcinha, eu gosto de crescer assim. Começo fazendo aumento só no início, depois eu vou fazendo aumento no início e no final. Aqui eu tô fazendo a segunda carreirinha de aumento só no início. Olha, já começou a dar uma leve crescidinho. Ok? Agora, eu vou começar a fazer aumento no início e no final. Então, aqui eu vou fazer um aumento, né, no início, um segundo pontinho, como eu falei pra vocês que eu gosto. Aqui eu vou fazer um ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá no penúltimo ponto. Cheguei aqui no penúltimo, um aumento também. Um aumento. E aqui no último pontinho, o último pontinho. Tá vendo? Agora, eu vou fazer assim, com aumentos no início e no final, até chegar lá em cima, até dar o mesmo tamanho da parte da frente, ok? Essa parte de trás também tem que ficar com a quantidade de centímetros que ficou a parte da frente. Ou então, você vai colocando aí, sempre dobrando, naquela dobradinha lá, que separa a parte da frente e de trás, pra você ver se já tá chegando lá. Ó, fiz o aumento aqui na penúltima. E agora, o último ponto alto aqui. Esse fio, eu não sei o que acontece. Sempre aqui pra fazer esse último pontinho, eu achei ele mais difícil de fazer do que com outros fios. Pronto. E aí, como que você vai ver aqui, ó? Você pode vir aqui, ó. Nesse meiozinho, tá vendo como fica bem destacada a parte onde a gente emendou a parte da frente com a parte de trás, né? Então, aqui, olha como fica. Então, fica bem fácil de você vir aqui dobrar, que você vai saber qual que é a parte da frente e a parte de trás. E aí, você vai crescer essa parte, olha, dessa forma, vai crescendo, crescendo, até chegar aqui em cima, ok? Pra gente ficar com as 2 partes iguais. Então, vou completar essa parte fazendo aumento no início e no final, no início e no final, até chegar lá em cima. O mesmo processo que a gente fez aqui na frente. E aí, eu volto com vocês novamente. Prontinho, finalizei aqui a parte de trás da minha calcinha. Vejam que eu dividi bem aqui no meio certinho, né, daquela divisão. E ficou aqui do mesmo tamanho, tá? Então, ficou assim, olha, a nossa calcinha.
Então, amigas, por hoje é tudo, mas na próxima aula nós vamos aprender como colocar o elástico na calcinha do biquíni Malibu. Essa é uma parte super importante, porque o elástico deixa a calcinha confortável, ajustada e com acabamento profissional. Você vai ver como fazer isso de forma prática, rápida e certeira, para que a sua peça fique perfeita para vender e usar. Depois, na aula 4, nós vamos aprender a aplicar as redes na calcinha. Essa parte vai deixar o seu biquíni ainda mais luxuoso e exclusivo, com aquele acabamento que valoriza a peça e faz toda a diferença no resultado final. E não esquece, amiga, todas as aulas dessa oficina vão ficar disponíveis somente até domingo, às 11h59 da noite. Então, se você ainda não começou o seu biquíni Malibu, corre para acompanhar e não perder nenhum detalhe. E se você ainda não está inscrito aqui no meu canal do YouTube, clica aqui embaixo, já se inscreve para não perder nada. Me segue lá no Instagram também, porque no final dessa semana vai ter sorteio e eu quero você participando. Um beijo e eu te espero na próxima aula.